Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui vou eu com o tão esperado iceberg da TV Cultura. Vocês me pediram, vocês comentaram e aqui está o iceberg da TV Cultura para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso fazer aqui uns disclaimers, tá? Primeiramente, esse iceberg aqui, ele tá todo focado na TV Cultura. Então aqui talvez eu não fale muito a respeito de séries, de desenhos, senão vai ficar muita coisa. E esse iceberg eu quis focar apenas na TV Cultura e em acontecimentos relacionados à TV Cultura também. Mais pra frente teremos aí um iceberg dos desenhos da TV Cultura e outro iceberg das séries exibidas na TV Cultura. Acalmem-se, se de repente eu não falei aí a respeito do seu desenho ou da sua série, eu vou mais pra frente fazer vídeos a respeito, ok? Combinado? Então, vamos ao vídeo! Camada 1. Fundação Padre Anchieta. Bom, acho que aqui a maioria sabe a respeito da Fundação Padre Anchieta, que é uma fundação brasileira que desenvolve atividades de radiodifusão pública e educativa, sediada em São Paulo, que é a proprietária e gestora da TV Cultura e das rádios Cultura FM, Cultura Brasil. A logo da TV Cultura. Bom, essa aqui também eu coloquei logo no começo, porque a maioria aqui conhece, que é essa logozinha aqui, que parece um boneco, né? Parece aí uma pessoinha, que em boa parte aí da história da TV Cultura aparece sempre no canto da tela. TV Rá-Tim-Bum. TV Rá-Tim-Bum é um canal de televisão brasileiro fundado em 1º de dezembro de 2004, que pertence aí também à Fundação Padre Anchieta e é todo dedicado ao público infantil. A proposta inicial do canal foi conter a programação 100% composta de produções nacionais de foco infantil educacional, dividida entre programas infantis que já foram exibidos na TV Cultura, produções próprias e coproduções com estúdios de animação brasileira de vários estados. Jornal da Cultura. Também conhecido pela sigla JC, é um telejornal brasileiro produzido pela TV Cultura desde 29 de dezembro de 1986. Além disso, a Cultura também já contou com outros programas jornalísticos, como Boletim Cultura, A Hora da Notícia, Panorama, Matéria de Capa, entre outros. Castelo Rá-Tim-Bum. É uma série infanto-juvenil e educativa brasileira produzida e exibida pela TV Cultura entre 9 de maio de 94 a 24 de dezembro de 97, totalizando 90 episódios e mais um especial. É considerado um dos melhores produtos audiovisuais da história da televisão brasileira. Além disso, o programa já marcou a audiência média de 12 pontos, a maior de qualquer outro programa educativo da TV Cultura, atingindo até picos de 14 pontos em reprises de episódios. E bem, eu nem preciso aqui falar do que se trata Castelo Rá-Tim-Bum, porque acredito eu que todo mundo aqui pelo menos um episódio já assistiu. Cocoricó. É um seriado de televisão brasileiro produzido e exibido pela TV Cultura, cuja estreia ocorreu no dia 1º de abril de 96, e eu nem preciso falar nada a respeito, né? Júlio na gaita e a bicharada no vocal fazendo um rock rural. Cocoricó inicialmente teve a sua fase antiga, onde eles intercalavam as histórias do Júlio com desenhos, e depois ganhou uma nova fase, onde não tinham desenhos, apenas as histórias dos personagens e alguns clipes musicais do Cocoricó. Séries e programas gringos populares que passaram na Cultura. Aqui eu tô falando de todas as séries e programas gringos que já passaram na TV Cultura e que foram muito populares aí de audiência. Talvez aqui eu não consiga citar todos, mas depois eu vou fazer um iceberg aí a respeito dessas séries. Mas aqui eu tô falando de séries como Contos de Fada, Mundo de Big Man, Anos Incríveis, Tots TV, Zubumafu, séries australianas como Ninguém Merece, Família Twist, entre outras. Rá-Tim-Bum. Foi um programa infantil produzido em 192 episódios pela TV Cultura, estreando na emissora em 5 de fevereiro de 1990 e sendo exibido até 1994. Depois disso, nós só tivemos reprises. Eu nem preciso aqui me alongar muito para falar a respeito, até porque a maioria aqui já conhece Rá-Tim-Bum, que é um programa educativo, onde você encontra vários quadros educativos tratando a respeito de diversos temas, com atores, marionetes e até algumas pequenas animações. Mundo da Lua. Mundo da Lua foi um seriado brasileiro produzido e exibido pela TV Cultura, criado por Flávio de Souza e protagonizado por Luciana Amaral. Ele foi ao ar originalmente entre 6 de outubro de 91 a 27 de setembro de 92, totalizando 52 episódios. E o seriado apresenta Lucas Silva e Silva,
um garoto que ganha um gravador de seu avô paterno, Orlando, ao completar 10 anos. E em meio aos problemas típicos da passagem da infância para a adolescência, Lucas cria no gravador histórias a partir de como gostaria que as coisas fossem. Séries brasileiras exibidas na cultura. Aqui eu tô falando de várias séries brasileiras já exibidas na cultura. Aqui talvez eu não cite todas, mas num iceberg eu vou citar. Então, séries brasileiras como Pedro e Bianca, Tudo que é Sólido Pode Derreter, Confissões de Adolescente, Um Menino Muito Maluquinho, Turma do Pererê, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Escola 2.0, entre outras. A primeira versão de Vila Sésamo. Vila Sésamo é uma série infantil sendo coprodução brasileira do popular programa de televisão infantil norte-americana Sesame Street, que estreou em 12 de outubro de 1972. Uma nova versão também foi produzida em 2007 e também nós tivemos outra em 2017 sob o nome Sésamo. Repórter Eco. É um programa jornalístico semanal brasileiro produzido e exibido pela TV Cultura, sendo apresentado por Márcia Bongiovanni. O programa é exibido aos domingos às 6 da tarde, com reprise às 10 da noite de sexta-feira. Ele estreou em 10 de fevereiro de 1992. Quintal da Cultura. Os irmãos Ludovico Doroteia, o amigo Osório e sua tia Ofélia brincam e se divertem aprendendo coisas novas ao lado de um jabuti chamado Quelônio e da minhoca Minhoquias. Além disso, intercalado aí com o programa, temos várias exibições de desenhos animados, como Cid o Cientista, Peppa Pig, Dora Aventureira, entre outros. Café Filosófico. Acompanhe os encontros promovidos com o objetivo de levar ao público o debate de assuntos ligados à psicanálise e à filosofia. Então esse programa ele é todo dedicado a isso. Além do mais, nós sabemos quais são as principais correntes e o que dizem os grandes autores dessas importantes disciplinas. Exibição de animações brasileiras. Aqui eu tô falando de todas as animações brasileiras que já foram exibidas na TV Cultura. E eu fico muito feliz que atualmente a TV Cultura está dando aí um espaço maior para animações brasileiras. E isso é muito legal, porque antigamente a animação brasileira ela era muito subestimada. E hoje em dia parece que estão valorizando mais, o que eu acho muito legal. Então sim, a TV Cultura ela ainda exibe muitas animações brasileiras. Como por exemplo, Gui Estopa, Nilba e os Desastronautas, Osmar, A Primeira Fatia do Pão, Peixonauta, Irmão do Jorel, Tromba Trem, entre outras. Programas educativos. Aqui estamos falando da leva de programas educativos já exibidos na TV Cultura, como por exemplo Telecurso 2000, Qual é o Grilo, Inglês com Música, entre vários outros. A TV Cultura ela tem muito destaque aí pela sua programação educativa desde a sua fundação. Roda Viva. Roda Viva é um programa de entrevistas e debates brasileiro, produzido e transmitido pela TV Cultura. É o mais antigo programa do gênero da televisão brasileira no ar continuamente desde 29 de setembro de 1986. Ao longo de sua trajetória, foram entrevistados diversos líderes políticos, escritores, esportistas, filósofos, músicos e outras personalidades do Brasil e do exterior. E o antecessor desse programa era Vox Populi, que era um programa de entrevistas brasileiro apresentado na TV Cultura entre 1977 a 1986. Os desenhos mais populares que a TV Cultura já exibiu. Aqui estou falando da leva de desenhos mais populares aí que a TV Cultura já exibiu, os desenhos que todo mundo se lembra, que quando fazem vídeo todo mundo se lembra, Pequeno Urso, Rupert, Peppa Pig, Te Motivar à Escola, Shaun Carneiro, Jakers, Os Sete Monstrinhos, Os Amigos da Miss Spider, Tintin, Doug, Arthur. Então eu tô falando aqui de toda essa leva de desenhos populares que todo mundo sempre se lembra quando a gente fala de desenhos da TV Cultura. Claro que aqui não dá para eu citar todos, até porque esse iceberg ele é dedicado à TV Cultura, mas teremos um iceberg apenas de desenhos animados exibidos na TV Cultura, ok? Camada 2. Documentários exibidos na TV Cultura. A TV Cultura também é conhecida por exibir vários documentários, sejam eles mais simples ou sejam eles tratando aí de temas mais pesados. E sim, desde os seus primórdios, a TV Cultura passa inúmeros documentários, sendo a maioria deles de caráter educativo. O primeiro programa a ser exibido pela TV Cultura.
O primeiro programa a ser exibido pela TV Cultura foi o documentário Planeta Terra, que trazia como tema terremotos, vulcões e fenômenos que ocorrem nas profundezas do planeta. E isso aconteceu no dia 16 de junho de 1969, às 7h30 da noite. Gloob Gloob. Gloob Gloob foi um programa infantil brasileiro produzido e exibido pela TV Cultura, originalmente entre 9 de setembro de 91 até início de 1997. O programa era focado em dois peixes chamados Gloob, um macho e uma fêmea, que viviam desventuras no fundo do mar e falavam sobre temas ecológicos, tendo desenhos exibidos intercalados às histórias deles. Como você é burro, cara? Como você é burro, cara? É um meme criado a partir de uma frase dita pelo cantor brasileiro Caetano Veloso em entrevista na TV Cultura, enquanto respondia a uma pergunta feita pelo jornalista Geraldo Mairink. E durante uns anos na internet esse meme era muito popular e hoje já está esquecido como muitos outros memes. Cine Brasil e Festival Internacional de Cinema. Aqui se trata de programas que exibiam filmes na TV Cultura, mas aqui falamos de filmes aí com um teor mais maduro, diferente do Matinê Cultura, onde eram exibidos filmes infantis e infanto-juvenis. Pequeno Bosque Ilustrado. Pequeno Bosque Ilustrado é um programa produzido pela Encuentro em 2009 na Argentina, que ensina as pessoas a fazer desenhos de animais unidos a formas diferentes, além de depois explicar como eles vivem. O protagonista é um boneco e no final do episódio ele sempre diz: desenhar um animal é muito fácil. Unindo-se a formas diferentes, podemos desenhar qualquer animal. E depois entrega seu quadro a vizinhos, encerrando o episódio. E no Brasil, foi exibido pela TV Cultura. X-Tudo. X-Tudo foi um programa de televisão infantil produzido e exibido pela TV Cultura entre 11 de abril de 92 a 3 de novembro de 2002, sendo uma coprodução SESI. E era um programa que se prestava a transmitir informações de uma maneira clara e rápida, colaborando para a boa qualidade dos programas destinados ao público infantil da emissora durante o início da década de 90. E dentro desse programa haviam vários quadros informativos e educativos para as crianças. Se tratava de artes, filmes, livros, entre outras curiosidades. As Copas do Mundo de 74 e 78. As Copas do Mundo de 74 e 78 foram a primeira e a segunda Copa do Mundo que a TV Cultura exibiu. Os ícones da narração na época eram Luiz Nóbrega e Alter Abraham. Além disso, na Copa de 82, a TV Cultura exibiu os jogos em parceria com a Rede Globo. À época, a Globo ainda não possuía cobertura total na maioria dos estados, e a alternativa era fazer uma rede de retransmissoras ligadas à TV Cultura, e que eram mantidas, em sua maioria, por emissoras educativas, que cobriam boa parte das regiões onde a Globo ainda não era transmitida. E os narradores eram próprios da emissora carioca, como Luciano do Vale e Galvão Bueno. Metrópolis. É um programa da TV Cultura, sendo o único da televisão aberta que cobre diariamente assuntos relacionados à arte e à cultura em geral. Entre os assuntos tratados estão a música, cinema, teatro, artes plásticas, moda, games e comportamento. Os clipes da palavra cantada na TV Cultura. Sim, teve uma época na TV Cultura, no início dos anos 2000, em que os clipes da palavra cantada eram exibidos aí durante a programação da TV Cultura. Você que com certeza teve a infância nos anos 90 ou 2000, já deve ter se deparado com clipes da palavra cantada como O Rato, Pindorama ou Criança Não Trabalha. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa era um programa rápido exibido na TV Cultura, apresentado por Pasquale Cipro Neto, que foi um professor de português desde 1975, e em seu programa, óbvio, ele dava várias explicações sobre a utilização da língua portuguesa. Programas esportivos produzidos pela TV Cultura. Aqui eu falo a respeito de programas esportivos já produzidos e exibidos pela TV Cultura, como por exemplo Cartão Verde, que também tinha a versão infantil Cartãozinho Verde, Grandes Momentos do Esporte, Movix, entre outros. As vinhetas da TV Cultura. A TV Cultura possui inúmeras vinhetas desde a sua produção. Algumas são consideradas mídias perdidas que foram encontradas e tiveram aí o upload feito por pessoas que conseguiram gravar na época. Outras já foram disponibilizadas pela própria TV Cultura na internet, mas felizmente a maioria das vinhetas nós encontramos na internet. Mas infelizmente algumas nós encontramos numa qualidade assim bem inferior, porque foram retiradas de gravações de videocassete antigas.
Provocações. Também estilizado como #Provoca, é um programa da TV Cultura apresentado pelo jornalista Marcelo Taz, mas durante um longo tempo esse programa também já foi apresentado pelo Antônio Abujanra, e é um programa de entrevistas intrigantes e provocativas, com grande ênfase no entrevistado. Crossover do Gloob Gloob com Castelo Rá-Tim-Bum. Aqui eu me refiro a um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum em que nós temos os personagens do Gloob Gloob e os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum juntos. Se trata do episódio 69, intitulado de No Fundo do Mar. E nesse episódio, o Nino monta uma praia no meio da sala e com seus amigos eles começam a brincar de surf e etc. Nisso chega o Etevaldo e entra também na brincadeira. E com isso a Morgana acorda e manda que todos arrumem a sala. O Nino sabia que a única coisa que deixaria que eles continuassem com essa brincadeira era uma pérola de verdade. O Etevaldo consegue deslocar o castelo, levando este para o fundo do mar. Nisso, Nino e Etevaldo decidem mergulhar em busca da tal pedra, mas para isso, devem evitar um perigoso tubarão. E nesse episódio a gente conta aí com a participação dos peixes protagonistas do seriado Gloob Gloob na cultura. E eles acabam ajudando Nino e Etevaldo em sua missão e os protegem do tubarão. DJ Cão. Aqui eu me refiro a um programa da TV Cultura chamado de Som na Caixa com DJ Cão, que conta aí com um cachorro que apresenta a nós vários clipes da TV Cultura. Na sua primeira fase, em 2005, ele era uma marionete, mas nas temporadas mais recentes, ele é um personagem 3D. Mama Brusqueta no Rá-Tim-Bum. Não foi a personagem Mama Brusqueta que estava no Rá-Tim-Bum, mas o ator que faz a Mama Brusqueta também já trabalhou no Rá-Tim-Bum. E aqui nós estamos falando do ator Luiz Henrique, que dá vida a essa personagem Mama Brusqueta, mas no Rá-Tim-Bum ele também deu vida ao personagem Zero, que é um desses ETzinhos aqui que aparecem nesse quadro, onde nós temos o Zero e o 00. Matinê Cultura. Matinê Cultura é uma programação que existe na TV Cultura desde os anos 90, onde exibem vários filmes infantis, muitos deles hoje difíceis de serem encontrados ou com a dublagem totalmente perdida. Se vocês quiserem, eu posso também fazer um vídeo do Matinê Cultura focado apenas nos filmes. Então, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, sim, eu quero um vídeo sobre o Matinê Cultura, porque vai ser muito legal relembrar esses filmes com vocês. De repente tem algum filme que você se esqueceu e lembra de algum detalhe, e com esse meu vídeo você vai se lembrar, porque eu vou estar aí falando a respeito de vários filmes aqui com vocês, desde a primeira fase dos anos 90 até a fase mais atual que começou em 2011. O canal não lançado com os clássicos da TV Cultura. A TV Cultura, há uns anos atrás, tinha um plano de lançar um canal no YouTube contendo vários episódios dos clássicos da TV Cultura, mas parece aí que esse plano não foi muito pra frente, porque quando nós vemos o canal, nós temos alguns clipes com as aberturas dos programas, mas nada além disso. Então parece aí que esse plano não irá para frente e não sabemos os motivos, até porque a TV Cultura nunca se explicou a respeito disso, e eu acho muito estranho, porque fizeram uma baita de uma propaganda falando a respeito desse canal, apareceu em vários sites de notícia, e até agora nada aconteceu. Que Monstro Te Mordeu? Que Monstro Te Mordeu é um seriado da televisão brasileira criado por Cal Hamburger, que estreou no dia 10 de novembro de 2014 na TV Cultura. E o enredo da série é o seguinte: toda vez que uma criança desenha um monstro, ele ganha vida em um lugar muito especial, o monstruoso mundo dos monstros, espalhando caos por onde passa. Resta Lali Monstra e seus amigos monstruosos, Luísa, Dedé e Gorgo, resolverem a confusão aprendendo algo com ela. Camada 3. Mundo da Lua na TV Globo. Sim, isso já aconteceu. Mundo da Lua foi exibido também na Rede Globo em janeiro de 1993 durante as férias no horário matutino. E isso aconteceu porque a série continha vários atores globais, como Antônio Fagundes. E se você não sabe quem é o Antônio Fagundes, ele é daquela novela Rei do Gado, sabe? Do meme do Rei do Gado. Bom, eu acho que vocês aí mais novos agora vão se lembrar do que eu tô falando, né? Então, por causas contratuais, a Rede Globo conseguiu exibir Mundo da Lua na Globo uma vez. O que parece um tanto estranho, mas sim, já aconteceu. Vitrine. Vitrine foi um programa da TV Cultura exibido entre 1990 a 2011 que falava sobre bastidores da TV, da publicidade, do cinema, do jornalismo, do rádio, entre outras áreas de mídia.
Felipe Neto no Roda Viva. Dispensa comentários, mas isso já aconteceu. O programa foi exibido inicialmente em 18 de maio de 2020, mas teve uma reapresentação em 28 de dezembro de 2020 e causou várias repercussões na internet. Pé na Rua. Pé na Rua foi um programa televisivo da emissora brasileira TV Cultura, apresentado originalmente por Gabriel França e João Victor de Alves, e dirigido pelo jornalista Ana Terra. O programa era voltado para o público jovem entre 14 e 25 anos, os estudantes do ensino médio ou faculdade apresentando quadros sobre cultura, estilos musicais e debates do universo jovem. Prêmio Emmy International. A TV Cultura já recebeu esse prêmio 3 vezes consecutivas durante 1998, 1999 e 2000 por conta de sua programação infantil. Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum é um seriado brasileiro produzido e exibido pela TV Cultura entre 1º de julho a 12 de setembro de 2002, e conta a história de 5 protagonistas que acabam indo parar numa ilha por acaso e vivem diversas aventuras tentando voltar para casa. A série também ganhou um especial de Natal em 2003, onde exibiam apenas os clipes de cada personagem, porque cada personagem tinha uma música tema própria, e assim no final aparecia uma mensagem desejando boas festas e feliz ano novo. TV Cultura transmite o Teleton junto com o SBT. Por muitas vezes a TV Cultura se une ao SBT por causa do Teleton. Assim, a TV Cultura dedica parte de sua programação ao programa Teleton, ajudando nessa causa. Além disso, em uma das edições mais recentes do Teleton, nós conseguimos ver personagens do Quintal da Cultura participando também. Bambalalão. Bambalalão foi um programa infantil exibido pela TV Cultura entre 1977 a 1990, apresentado por Gigi Anelli e Silvana Teixeira. Era ambientado em um cenário similar a de um circo e contava com a participação de alunos da pré-escola e do ensino fundamental de escolas previamente inscritas. As crianças entre 5 a 10 anos eram alocadas em 2 equipes que se confrontavam, a do amarelo e a do vermelho. Bambalalão ficou tão popular na época que até mesmo ganhou seu LP com a trilha sonora do programa. E sim, eu tenho esse LP também. RTC, Rádio TV Cultura. Se trata da antiga sigla da TV Cultura, hoje conhecida apenas como TV Cultura, há tempos atrás era conhecida como RTC, e nós temos várias vinhetas comprovando isso. Os programas musicais da TV Cultura. Aqui estou me referindo aos programas musicais produzidos e exibidos pela TV Cultura, como Viola Minha Viola, Senhor Brasil, Manos e Minas, Musicaus, Fábrica de Som, Bem Brasil, Cultura Livre, Ensaio, Prelúdio, entre outras. As vinhetas da Rita. Rita era uma série de interprogramas com a personagem chamada Rita, veiculada pela TV Cultura entre 1994 a 1998. Foram produzidas pelo Estúdio Pinguim e, felizmente, todas se encontram com boa qualidade na internet. Os Cupins. Os Cupins é um seriado de televisão exibido originalmente pela TV Cultura. Cupim e Cupincha detestam música, mas decidem morar dentro de um piano, só que o instrumento pertence a Joca, um músico muito criativo que não consegue mais escrever suas canções por causa das armações dos cupins. TV Cultura é a segunda melhor emissora de televisão do mundo. Sim, segundo uma pesquisa do Instituto Britânico Populus pela rede de televisão BBC, a TV Cultura é considerada como sendo um canal com boa qualidade de programação por 76% dos brasileiros. Isso coloca a TV Cultura sendo a mais bem avaliada do Brasil nessa pesquisa e acaba por colocá-la como a segunda mais bem avaliada do mundo, ficando apenas atrás da BBC One, que foi bem avaliada por 79% dos entrevistados britânicos. Turma da Cultura. Turma da Cultura teve a sua estreia em 1997 e é como se fosse um canal aberto feito por jovens e para jovens. Neles, os apresentadores tratavam dúvidas sobre adolescência, mercado de trabalho, sempre temas relacionados ao cotidiano sendo tratados e expostos sob a ótica dos jovens. E uma curiosidade a respeito do Turma da Cultura é que o carinha lá das propagandas, Casas Bahia, sabe? Então, ele também fazia parte aí do elenco desse programa. Garibaldo Azul. A gente conhece o Garibaldo como sendo aquele pássaro amarelo, certo? Mas na versão brasileira, primeiramente, o Garibaldo ele era da cor azul, sim, mas isso não atrapalhou em nada, até porque na época a maioria dos televisores eram em preto e branco,
e eram poucas as pessoas que tinham contato com o Vila Sésamo dos Estados Unidos, que é o Vila Sésamo original. Se analisarmos de uma maneira geral, o Garibaldo azul ele foi descartado, né, o Garibaldo brasileiro, e foi importado aí o Garibaldo americano para os programas mais recentes. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já foi um bloco de desenhos animados da TV Cultura, estreado em 14 de outubro de 2001, e eu já tenho um vídeo falando a respeito desse bloco, então se você quer saber mais a respeito, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês, ok? Novelas exibidas e produzidas pela TV Cultura. Já imaginou se a Cultura ainda produzisse e exibisse novelas? Isso já aconteceu, e ao todo foram 33 novelas. Um exemplo disso é a novela Meu Pedacinho de Chão. A primeira versão de Meu Pedacinho de Chão foi uma novela brasileira coproduzida e exibida simultaneamente pela Rede Globo e pela TV Cultura de 16 de agosto de 1971 a 6 de maio de 1972, em 185 capítulos. E a última novela exibida e produzida pela TV Cultura foi Música ao Longe, em 1982. Aliás, essa novela inteira é uma Lost Media brasileira. Quem quiser adicionar ao iceberg de Lost Media brasileira, adicione, porque não existe nenhum vídeo e nenhum resquício dela na internet. Baú de Histórias. Baú de Histórias é um programa infantil onde os atores Sérgio Serrano e Cris Miguel contam histórias da cultura brasileira de outras partes do mundo e também contos autorais. Utilizando bonecos e música executada com instrumentos tradicionais, o programa fez parte do imaginário de uma geração, sendo exibido de 2005 até 2020 na TV Rá-Tim-Bum e na TV Cultura. O porte de Super Mario 3 no blisto do Mundo da Lua. Para quem se lembra aí do seriado do Mundo da Lua, se lembra que o Lucas Silva e Silva sempre jogava aí um jogo, e esse jogo era o jogo do Blisto. Mas você já pensou se esse jogo ele existia de verdade? Eu, quando era criança, eu acreditava que esse jogo existia, que era possível a gente jogar ele, encontrar em alguma loja e comprar o jogo. Mas não se trata aí de um jogo original. Na verdade, Blisto, ele é um port de Super Mario 3. E aqui nós podemos ver a sua semelhança. Então sim, a nossa infância foi uma mentira. O jogo do Blisto não existe e nem tem a possibilidade da gente comprar ele numa loja de games. O primeiro game show da TV Cultura. É Proibido Colar foi um game show exibido pela TV Cultura de 23 de maio de 81 a 1º de dezembro de 84, com a apresentação de Antônio Fagundes e Clarice Abundjanra. O programa envolvia a competição entre escolas do ensino público de São Paulo, com vários quadros envolvendo brincadeiras, provas, testes e jogos. Além disso, nós tivemos o Quem Sabe Sabe, que também foi conhecido pela sigla QSS, que foi um game show brasileiro também produzido pela TV Cultura de São Paulo. E nele, os competidores devem responder a diversas perguntas de múltipla escolha em 3 fases, que também foi exibido originalmente aí na década de 80 até o final da década de 90. Se trata de bonecos com diferentes personalidades que disputam um game show bem-humorado. 3 competidores são desafiados a responder questões que variam entre temas de tecnologia, futuro e natureza. O especial esquecido do Castelo Rá-Tim-Bum. Como todo bom seriado, o Castelo Rá-Tim-Bum possui um episódio bem raro, chamado Hora de Dormir. Ele apresenta a história de Daniel, um fã da série, que após assistir ao programa tem dificuldades para dormir. Em uma atmosfera mágica, Nino passa a falar com um jovem telespectador e o convida para conhecer o interior do castelo. E esse episódio especial foi exibido apenas 2 vezes na TV. Único na série com 1 hora de duração, ele estreou como um especial de Natal em dezembro de 1994. A segunda exibição ocorreu no ano seguinte, no Dia das Crianças. Foi arquivado pela TV Cultura desde então, sendo lançado em fita VHS na coleção da série. Felizmente ele está completo e disponível no YouTube. Séries e programas gringos que passaram na TV Cultura e não são tão lembrados assim. Aqui eu tô falando a respeito de séries e programas de outros países que foram ao ar na TV Cultura, mas que são meio esquecidas, como por exemplo O Fantasma Escritor, O Manifesto de Wayne, Pode Perguntar, Escola dos Monstros, Wishbone, Peter e a sua caixa de brinquedos, Por que e para quê, entre outras séries.